Marcelo usou lá no começo, e mais de uma vez, que é encorajador, né? Me parece que o que a gente percebe é encorajador para a gente, porque há a percepção de um movimento de mudança, né? Então, isso é importante na educação. Toda vez que a gente vê que há indício de uma mudança, né, para melhor, a gente fica feliz com isso. E eu quero chamar a atenção aqui, né? Quero dizer dois aspectos. Primeiro, em relação à proximidade, que a gente percebe aqui, e o outro em relação à inversão do processo. O que eu quero dizer com proximidade? Parece que há menos estranhamento em relação à habilidade e competência. Porque há um tempo atrás, quando se começou a falar em educação, né, no meio educacional, em habilidade e competência, a gente, professor, e eu me enquadro nesse grupo, porque eu sou professora, se tinha um estranhamento muito grande, né? Mas e o conteúdo? Agora é habilidade, agora é competência e o conteúdo. A gente faz o quê? Né? Então, essa proximidade com habilidade e competência, eu acho que é um ponto positivo, né? Um efeito positivo que a gente percebe. E a inversão no processo, que eu quero dizer assim, que o movimento inicial, ele era assim, bom, hoje na minha aula, eu vou trabalhar as 4 operações. Então, eu vou fazer esse jogo aqui. Pronto. Agora, eu vou lá na base e eu vou buscar as habilidades que se encaixam nesse jogo. E me parece que há uma inversão do processo agora. Eu olho primeiro para esse currículo, para esse documento, e eu vejo, bom, quais são as habilidades que eu pretendo desenvolver com o meu estudante, e a partir delas eu penso a minha aula. Então, são 2 aspectos, né, principais, assim, que a gente entende como sendo um efeito positivo da base, essa proximidade, essa redução de estranhamento em relação às competências e habilidades, e essa inversão de processo. Eu olho primeiro a habilidade, o que é de fato que eu quero desenvolver, e aí eu penso o meu planejamento voltado para essa habilidade, e não o contrário, eu não fico encaixando a habilidade em atividade. Basicamente é isso. Perfeito, muito interessante. Cíntia. Então, eu vou responder essa pergunta dizendo que os documentos curriculares eles tiveram impactos diferentes nas etapas e na modalidade. Então, o que teve um maior impacto foi na educação fundamental da infância e da adolescência. Por quê? Porque Goiânia era organizada em ciclos de formação humana. Então, eu tinha o ciclo 1, que tinha objetivos gerais, do 1º ao 3º ano, o ciclo 2, que tinha objetivos gerais do 4º ao 6º ano, e o ciclo 3, que tinha também objetivos gerais do 7º ao 9º ano. E aí, com o documento curricular, nós passamos a ter habilidades ano a ano, organizadas em 4 cortes temporais. Então, isso trouxe mudanças significativas para o professor, né? E, ao contrário também, às vezes, do que a gente imaginava, isso foi recebido com muita positividade. Então, ter clareza do que eu tenho que trabalhar com os estudantes, né? Em cada corte temporal, em cada ano, foi recebido pelos professores de uma forma muito positiva, né? Então, eles acharam favorável ter essa clareza pedagógica do que eu tenho que fazer. Então, se pensar para Goiânia, o impacto maior foi no ensino fundamental. Para a educação de adolescentes, jovens e adultos, também foi muito parecido. Só que o que acontece? Por ser um tempo menor, o horário do noturno, e por a gente não ter nem sempre uma regularidade na frequência, né, os professores têm alertado da quantidade de conhecimentos, às vezes de procedimentos, né, que devem ser trabalhados. Então, eles também receberam com uma certa positividade, mas tem alguns pontos, né, de atenção. E aí, diferente do que o Marcelo Burgo falou, em Goiânia a gente tem uma trajetória na educação infantil de muita inovação. E a gente já tinha uma prática pedagógica consolidada nas instituições da criança ser o centro do planejamento curricular, de trabalhar com projetos de trabalho, de ter avaliação institucional, de ter o portfólio das crianças. Então, de certa forma, para a educação infantil, isso não causou
é muito impacto. Então, com nomenclaturas diferentes, porque entrou os campos de experiências, os direitos, nós já tínhamos certas referências em educação infantil. Então, acho que é importante trazer isso para a nossa realidade. Em relação ao trabalho dos professores, né, assim, eu observo que já há uma familiaridade com a questão das nomenclaturas, e um início de uma mudança. Mas eu acho que também concordo com o Marcelo, é muito complexo implementar um documento curricular. Então, isso não é questão de um ano e meio, né? Isso leva tempo e um conjunto de ações articuladas para que realmente essa chavinha da mudança aconteça na instituição escolar. Então, acho que é encorajador, né? Positivo o movimento, mas a gente não pode perder de vista que ainda tem uma caminhada longa aí para que isso realmente se efetive e se consolide no cotidiano das instituições escolares. Então, em relação a essa questão, foram esses dois aspectos, né? O impacto em relação às etapas e à modalidade, e que há, sim, uma aproximação, mas que ainda tem muitas ações a serem feitas para isso ser efetivado.